Bem-vindo ao canal Criando Raízes. As parábolas de Jesus Cristo. E Jesus continuou: A que, pois, compararei as pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram; entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lucas 7:31-35. Jesus contou uma parábola interessante sobre crianças brincando numa praça. Ele extraiu a cena diretamente do cotidiano, uma visão conhecida de crianças inventando suas brincadeiras e as representando. O faz de conta podia, muito bem, ter acontecido assim. Vários meninos e meninas estavam brincando na praça, provavelmente vazia. Algumas crianças queriam brincar de casamento. Além da noiva e do noivo, precisavam de um tocador de flauta, pois um grupo deveria dançar na festa. Embora o noivo e a noiva estivessem prontos, e uma das crianças providenciasse a música de flauta, o resto das crianças se recusou a dançar. Não estavam interessados em brincar de casamento. Em outro exemplo, algumas crianças queriam representar um funeral. Uma delas tinha que se fingir de morta, enquanto outras cantavam um canto fúnebre. O resto tinha que chorar, mas se recusaram. Não queriam participar daquela brincadeira fúnebre. As crianças que tinham inventado as brincadeiras sentaram-se e disseram aos outros: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes; entoamos lamentações, e não chorastes. De acordo com o Evangelho de Mateus, as crianças sentadas na praça gritam aos seus companheiros. No Evangelho de Lucas, as crianças estão gritando umas para as outras. Na apresentação de Mateus, um grupo de crianças é criativo e sugere duas brincadeiras diferentes a um outro grupo. O relato de Lucas dá a impressão de que um grupo queria representar uma brincadeira alegre e o outro, uma triste. Nenhum dos grupos queria aceitar a sugestão do outro. É provável ainda que apenas a reprovação de um dos grupos tenha sido registrada, e que o uso de uns para os outros não deva ser indevidamente enfatizado. Mas, como se aplica a parábola? Basicamente, há dois modos de se aplicar a cena que Jesus descreveu. Primeiro, as crianças que sugeriram as brincadeiras de casamento e funeral representam Jesus e João Batista, respectivamente. As crianças que se recusaram a brincar são os judeus. João veio a eles de forma tão pungente quanto um canto fúnebre, mas eles não estavam dispostos a ouvi-lo. Para se livrarem de João, diziam que estava endemoninhado. Jesus, entretanto, veio e trouxe alegria e felicidade. Contudo, os judeus zombaram dele porque entrava nas casas dos marginalizados moral e socialmente, e comia e bebia com eles. A segunda interpretação é o oposto da primeira. As crianças que sugeriram a brincadeira alegre do casamento e a triste do funeral são os judeus que queriam que João fosse alegre e que Jesus se lamentasse. Quando nenhum dos dois viveu conforme a expectativa deles, então se queixaram. Disseram a João: Nós vos tocamos flauta, e não dançastes. E disseram a Jesus: Entoamos lamentações, e não chorastes. Das duas, a segunda explicação é a mais plausível. Primeiro, ela estabelece uma ligação definida entre os homens da presente geração, Lucas 7:31, e as crianças que faziam recriminações. Os judeus estavam descontentes tanto com João Batista como com Jesus, assim como as crianças com os seus companheiros. Segundo, ela coloca as queixas das crianças, aplicadas a João e a Jesus, numa ordem cronológica. João veio como um asceta, que vivia de gafanhotos e mel silvestre, não era de seu agrado comer pão e beber vinho, e os judeus o acusaram de ser possuído pelo demônio. Jesus, ao contrário, comia pão e bebia vinho, e eles o chamaram de glutão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Deus enviou seus mensageiros nas pessoas de João e Jesus, mas seus contemporâneos nada fizeram senão achar faltas neles. As brincadeiras que as crianças queriam brincar e suas consequentes reclamações estão em consonância com o livro de Eclesiastes, que poeticamente observa que há tempo para tudo.
Há tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de saltar de alegria. Eclesiastes 3:4. Os insultos que os judeus lançaram sobre Jesus, entretanto, não eram, de modo algum, inofensivos. Eles o acusaram de ser glutão e beberrão. Essa era a descrição de um filho desobediente, que, de acordo com a lei de Moisés, devia ser apedrejado até a morte. O relacionamento de Jesus com os marginalizados social e moralmente, que eram olhados como apóstatas pelos líderes religiosos, foi considerado reprovável. Por causa desse convívio, os judeus achavam que o próprio Jesus devia ser considerado apóstata. O ponto culminante dessa parábola diverge nas descrições dos dois evangelhos. Os relatos de Mateus e Lucas variam na frase conclusiva. Mas a sabedoria é justificada por suas obras, Mateus 11:19, e mais a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, Lucas 7:35. Já foi sugerido que a diferença pode ser devida a uma expressão do aramaico, que foi mal traduzida. Qualquer que seja a causa, no entanto, não varia o sentido que as palavras transmitem. A sabedoria significa a sabedoria de Deus, ela pode ser mesmo um circunlóquio para o próprio Deus. De acordo com Mateus, as obras divinas de Jesus, Mateus 11:5, são provas da sabedoria de Deus. No Evangelho de Lucas, os filhos de Deus são testemunhas da veracidade de sua sabedoria. Por exemplo, publicanos e mulheres sem moral, rejeitados como marginais pelos religiosos daqueles dias, viram revelada em João Batista e em Jesus a sabedoria de Deus. Ambos, João e Jesus, proclamaram a mensagem de redenção, João com toda a austeridade no Jordão, Lucas 3:12, 13, e Jesus, ao redor da mesa em suas casas, Lucas 5:30. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado.